que mis ojos ven, Apocalipsis 10, lo que mis ojos ven, el ángel fuerte es, lo que mis ojos ven, lo que siempre quise ver, lo que mis ojos ven, al eterno, al gran rey, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven, la venida del Rey, lo que mis ojos ven, al gran Rey de Salem, lo que mis ojos ven, lo doy a conocer, lo que mis ojos ven, lo canto por doquier, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven es lo que Dios guió. Lo que mis ojos ven es mi gran consolación. Lo que mis ojos ven, la venida del Señor. Lo que mis ojos ven, lo digo en mi canción. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver, en el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Que maravilha! Hino perfeito. Bom dia a todos vocês que estão aí ligados conosco. Que as bênçãos do Senhor William estejam sobre todos vocês, sobre mim também, sobre nós aqui em Franca também, e que Deus abençoe todos. É um privilégio para nós saber que podemos dizer a mesma coisa que João o apóstolo disse. É exatamente o que o cantor aí está cantando, este hino. É o mesmo que este hino está dizendo: o que os meus olhos veem e minhas mãos apalparam, nós estamos vendo o mesmo que João viu. Por isso ele disse na sua palavra, vou ler agora aqui para vocês verem, o mesmo que João o apóstolo viu, nós estamos vendo a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Estamos muito agradecidos a Deus por Ele ter nos concedido este presente de tantos privilégios, de viver aqui nesse dia, na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo, recebendo uma mensagem como esta, um mensageiro como este, vendo o verbo feito carne. Olha, são tantos os privilégios que temos tido, que temos, que nós não temos condição de expressar, com a alegria que nós temos de ter recebido aí este mensageiro, nos trazendo aí tantas maravilhas.
que estamos muito agradecidos a Deus por este mensageiro que Jesus Cristo enviou. Vejam, aqui este hino está, creio eu, que o compositor deste hino fez este hino baseado aqui nas Escrituras, aliás, que todos os hinos devem ter base bíblica, né? Principalmente base sobre a revelação que o anjo do Senhor está nos trazendo. Os hinos têm que estar baseados na revelação que nós estamos recebendo através do anjo do Senhor. Veja bem, este hino, creio eu, que está baseado aqui onde João, o apóstolo, disse assim: o que era desde o princípio, veja, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Podemos ou não podemos dizer a mesma coisa? O que você acha? Eu posso dizer a mesma coisa, isso está com você, se você pode também dizer a mesma coisa. Vou repetir aqui, é capítulo 1 do livro de 1 João, João o apóstolo, não João Batista, João o apóstolo, o único que os romanos não mataram. E a sua partida ou a sua morte, a Bíblia não registra. O que a Bíblia registra do apóstolo São João é que ele foi cozinhado em um tacho de óleo quente e depois jogado ali na ilha de Patmos, onde ele recebeu a visita do anjo, porque ele foi jogado na ilha de Patmos. Todos vocês sabem o que significa ali a ilha de Patmos, onde existem todos os tipos de animais ferozes, não é? Onde eram lançadas as pessoas desobedientes, então eram lançadas ali, e a própria natureza se encarregava de matar aquela pessoa. João foi um destes que foi lançado ali na ilha de Patmos, e ali disse que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Veja bem, este João, que temos aqui a sua história, o seu relato, está nos relatando exatamente o que o hino disse: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. A vida se manifestou e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. O que vimos com os nossos olhos e apalpamos com as nossas mãos, o verbo da vida. São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e aquele verbo se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1 do livro de São João, João evangelista. Agora João o apóstolo está aqui nos mostrando que ele viu, e qual ou quando foi e que dia foi que ele viu e ouviu estas coisas maravilhosas. No Monte da Transfiguração. Aliás, que ele esteve aqui junto com o verbo feito carne, né? João o apóstolo reclinava sempre no ombro de Jesus Cristo, até que uma certa ocasião o apóstolo São Pedro disse assim: mestre, e este, que fazemos? O que tu fazes dele? Ou o que ele fará?
Jesus disse, falando a respeito de João, o apóstolo, Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, Pedro? Isso está em São Lucas, se não me engano, final, último capítulo de São João ou São Lucas, alguma coisa assim. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa, Pedro? Veja, então quer dizer, aquelas palavras que Jesus disse para Pedro sobre João, o apóstolo, se cumpriu ali no dia, no último dia, ali quando ele foi arrebatado em espírito, ali quando ele estava na ilha de Pátimos, porque ele foi jogado ali na ilha de Pátimos, e ali ele viu o que hoje nós estamos vendo, e ouviu o que hoje nós estamos ouvindo, e apalpou o que hoje nós apalpamos, e ouviu também o seu nome, o que hoje nós também ouvimos. Só que João não pôde falar o nome, porque servia de escândalo, e muitos imitadores depois sairiam imitando isto aí por aí. Por isso é que o anjo que estava falando com João disse, João, não escreva isto, sela isto. É Apocalipse capítulo 10, é que nos fala sobre isto. Então quer dizer que nós podemos dizer o mesmo que João disse lá naquele tempo. Bom, irmãos, olha, hoje nós temos uma mensagem extraordinária para ouvirmos aqui. Eu gostaria muito que vocês dessem toda a vossa atenção, porque é algo que ele está nos dizendo aqui, que é semelhante a este hino. Nós estamos vendo isto, estamos vendo, apalpando. Nós já temos as nossas primícias, a nossa teofania, a transformação, nós já temos, a nossa adoção, nós já temos tudo isto. Só estamos agora esperando que se cumpra Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Estamos esperando do céu o Senhor para transformar os nossos corpos. Estamos esperando que Ele venha da sexta dimensão, com os santos ressuscitados, e transforma-nos, nós que estamos vivos. É isso, porque nós já temos a transformação interna, a transformação espiritual, a nossa adoção espiritual nós já temos. Já nascemos de novo, já temos o corpo teofânico, somente resta o corpo físico, somente isto, e isto somente vai acontecer quando aquele homem nobre que foi voltar com os santos ressuscitados e nos transformará. Como disse Filipenses 3:20, a nossa cidadania está no céu, de onde também esperamos nosso Senhor, para transformar o nosso corpo. Veja, para que tenhamos um corpo semelhante ao dele, ao do Senhor Jesus Cristo, ou seja, um corpo eterno, incorruptível, glorificado e jovem para toda a eternidade. Nós estamos aqui prestes a ouvir essa mensagem, e é muito importante que nós damos toda a nossa atenção. Ele está nos dizendo aqui que Moisés estava representando a Cristo, que tinha que morrer. Neste livro aqui é o número 3, tá? O poder de Deus na igreja, é o número 3. Ele está dizendo aqui que Moisés representou a Cristo, que tinha que morrer na cruz do Calvário. Assim como o primeiro filho de Adão e Eva, Abel também representou a Cristo, por isso é que o seu irmão o matou. Mas depois veio Sete, representando a Cristo ressuscitado. A mesma coisa ele está nos dizendo aqui também, que Moisés estava representando a Cristo que morreu. Agora, depois de Moisés veio Josué, que representa o Espírito Santo, que nos transformará.
Veja bem como as escrituras encaixam. Nós não entendíamos nada disto. Se não fosse este mensageiro, este anjo que Jesus Cristo enviou para nos revelar para todas essas coisas, para colocar os pingos nos is, jamais entenderíamos. Como o sistema religioso hoje não entende nada, mas a igreja de Jesus Cristo entende, porque agora nós temos um profeta, um mensageiro, um anjo, que vem colocando os pingos nos is, vem colocando-nos no nosso lugar, em nossa posição, a posição da igreja. William Branham disse: quando a igreja reconheça a sua posição, aí se dará o rapto. E quem é que está nos colocando em nossa posição? Cada membro do corpo místico de Cristo está sendo colocado na sua posição certa. É como quando você está construindo alguma coisa e ali precisou de uma peça, e você tem a peça, mas aquela peça não cabe naquela falha, naquele buraco que está ali. Então você tem que cortar aquela peça para colocar ali. É como um pedreiro, ele está construindo uma parede, chegou ali no canto, falta metade de um tijolo, ou um pouco mais, ou um pouco menos. O que ele tem que fazer? Ele tem que lapidar aquele tijolo. Vejam, é como um que trabalha com ouro, com diamante, essas coisas, lapida aquele diamante, lapida aquela peça. Aquela peça vem cascuda, mas ele lapida, ele tira um montão de coisas para deixar o diamante em sua posição correta. O irmão Branham disse: quando a igreja do Senhor Jesus Cristo tiver a posição correta, souber tomar, estiver no lugar correto, aí vem o rapto. Assim está colocando o anjo do Senhor, a igreja no seu lugar correto, para sermos transformados e arrebatados. Então vejamos bem aqui, Cristo está representado em Moisés, que morreu, mas o Espírito Santo está representado em Josué, que transportou o povo, ou seja, passou o Jordão a seco com o povo. É exatamente isto que nós estamos esperando, passar o Jordão a seco com este Josué, que hoje está representado no Espírito Santo. Hoje Josué é o nosso Espírito Santo, está nos conduzindo à terra prometida. O Espírito Santo, o qual está guiando a sua igreja de etapa em etapa, nosso Josué. Cristo foi representado em Moisés, e assim eu já acabei de explicar. Agora, nosso Josué é o Espírito Santo, o qual passa o povo do outro lado do Jordão, nos coloca no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, nos coloca na era da nossa adoção. Vamos ver aqui mais uma página antes de ouvirmos a mensagem. Meu irmão, aqui o irmão William está citando o livro de Citações, parágrafo 321, onde fala ali tanta coisa sobre a carpa e sobre também a posição da igreja. Como é um parágrafo muito longo, eu quero somente frisar aqui essa última parte onde ele diz: irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição da igreja, como disse o livro de Efésios. Efésios é o nosso Josué atualizado, é o Josué colocando a gente, colocando as pessoas onde deve pertencer, onde o nosso lugar certo, é o nosso Josué, nos colocando em nosso lugar, no lugar que nós temos que estar. Fora deste lugar, perderemos a transformação do nosso corpo. Fora deste lugar, não vamos ser transformados. Deus colocando a sua igreja, filhos e filhas de Deus. Que Deus permita vê-lo, é minha oração.
Assim disse o reverendo William Branham. Portanto, então, a nossa mensagem, ou a mensagem que nós vamos ouvir agora, é exatamente esta que está dizendo aqui, ó. Ele está usando Romanos capítulo 8, onde está nos dizendo que toda a criação geme, e até mesmo nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos. Será que nós não estamos vendo isto hoje no mundo? O mundo inteiro está gemendo com dores de parto, e toda a criação, toda a natureza está gemendo. Veja, o mundo está gemendo com dores de parto, aguardando o quê? A nossa transformação, a ressurreição dos santos e a transformação dos vivos. É bem possível que enquanto isto não acontecer, o mundo vai neste caos, pior, pior e pior. É o que o irmão Branham fala, não vai ter melhora, é de pior, pior e pior. Imagina bem, pode ser que passe esta fase da epidemia, vem outros tipos de coisas, e o mundo continua gemendo, e o mundo continua sofrendo. Mas um dia, quando aquele homem nobre que foi voltar com os ressuscitados e nos transformar, irmãos, como a coisa vai mudar. Aí o mundo vai chegar na sua etapa final. Os pés de ferro e barro vão ser eliminados por completo, porque quem vai governar este mundo não são estes políticos democráticos e tanto tipo de políticos que existem, um brigando com o outro e assim por diante, mas quem vai governar este mundo é o nosso Josué, é o sistema teocrático, teocracia, que terminou com Josué, se não me engano, foi com Josué, ele foi o 8º, se não me engano, uma outra hora eu explico sobre isso aí, se não me engano eu tenho ele aqui escrito, deixa-me ver aqui, já que eu estou falando sobre teocracia, deixa-me ver se eu tenho aqui, teocracia, sim, tenho aqui, ó, teocracia se iniciou no Monte Sinai, em Êxodo, capítulo 18, versículo 9, e termina com 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, não é Josué não, é Samuel, desculpa, Samuel, a teocracia começou lá em Êxodo, capítulo 18, ali começou a teocracia, o sistema teocrático de Deus. Ali começou em Êxodo, capítulo 18, versículo 9, e termina em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, quando Israel, veja bem aqui, porque estes são os homens, os juízes, através dos quais Deus governava o mundo, porque este é o sistema teocrático, é Deus governando o mundo através de teocracia, através de um juiz, através de um sacerdote, através de um profeta. É isto. O mundo hoje não é dirigido por isto, o mundo hoje é dirigido por todos os sistemas diabólicos que existem. Todos os sistemas diabólicos é hoje dirigindo o mundo, mas nós temos um personagem já escolhido por Deus para dirigir este mundo, sob o comando da teocracia. Então terminou em 1 Samuel capítulo 8, quando Israel pede um rei. Ouvimos agora, parece que recentemente, ouvimos o reverendo William nos falando sobre isto, quando Israel pediu um rei, ali em Samuel, quando Samuel, sendo juiz, sendo ali o último dos juízes teocrático que era governado por Deus, a Israel pediu, porque Samuel tinha alguns filhos e Samuel os colocou ali como juízes, mas eles não deram conta, e então o povo ali, os israelitas não aceitaram mais, então pediram que tirasse aqueles filhos de Samuel e que nos desse um rei
que nos governasse. Foi este o pedido que Israel fez para Samuel. Samuel ficou muito triste, muito aborrecido com este pedido, porque até ali então Samuel tinha governado muito bem, e Samuel perguntou: mas por acaso, por que vocês querem um rei? Por acaso eu não tenho servido como um rei para vocês? Mas não importa, nós queremos um rei. Ele ficou muito triste e foi no monte orar a Deus: Senhor, o povo quer um rei, o que eu faço? Deus disse a Samuel: dê o que o povo está pedindo, dê um rei para eles, escolhe aí entre eles um rei. E foi escolhido Saul, primeiro rei de Israel. Ali você vai ver o problema sério que todos tiveram através do comando deste rei Esaú. Veja bem, então, esta é a história teocrática da Bíblia, e hoje nós sabemos que este sistema vai voltar, porque o sistema hoje que temos no mundo é um sistema diabólico, políticos diabolicamente governando o mundo. Todos nós sabemos disso, e por isso o mundo está sofrendo, e por isso a população está sofrendo. As pessoas estão gemendo, animais gemendo, a natureza gemendo, porque não tem ninguém que, com uma política verdadeira, possa organizar a coisa. Não, eles não têm domínio. Mas nós não temos nada a ver com isto, porque o nosso Josué é o que está nos governando. A igreja de Jesus Cristo vive a era da pedra angular, governada por Josué, o Espírito Santo. Amém? Eu gostaria muito de continuar falando aqui, mas deixa uma outra hora, a gente entra nesses detalhes. Vamos então olhar aqui o que vamos falar agora, porque é muito importante. Já temos as primícias e já fomos transformados interiormente. Agora estamos esperando a plenitude do Espírito, que é o corpo novo, eterno, incorruptível e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, conosco, o reverendo William Soto Santiago. Já temos as primícias, já fomos transformados por dentro. Agora esperamos a plenitude e seremos transformados muito em breve por fora também, e iremos daqui da terra. Note, observe bem, as primícias é o batismo do Espírito Santo. Como veio no dia de Pentecoste e vindo em cada coração, e a plenitude do Espírito é o batismo do Espírito Santo, plenamente. Ou seja, é o revestimento, ou seja, é o revestimento no qual nós estamos esperando. Ou seja, a dupla porção do qual temos falado, ou seja, a adoção. Ou seja, em palavras mais claras, Deus encarnado em você e em mim também, como esteve encarnado em Cristo, o qual não esteve em nenhum dos que viveram das eras passadas, somente Cristo teve, e a próxima vez é encarnado em você e em mim. Cristo era a palavra feita carne, por isso a plenitude estava nele. E a noiva está sendo feita a palavra. E quando a noiva totalmente seja a palavra, ou seja, você como indivíduo, quando você for a palavra como indivíduo, palavra sobre palavra, então, o que acontece? A plenitude de Deus estará manifestada em você. E como é que nós nos convertemos na palavra? Nos tornamos a palavra. O profeta disse que nós nos tornamos a palavra na medida que nós recebemos a palavra.
E por isso é que nós congregamos, e por isso é que nós lemos a mensagem, e por isso é que ouvimos a palavra pregada para recebê-la. Na medida em que vamos recebendo a palavra, vamos nos convertendo na palavra, e chegará um momento em que você, como indivíduo, será a palavra plenamente. Então também será a plenitude de Deus manifestada plenamente em você, porque você então chegou à perfeição. Hoje temos as primícias, disse Paulo. E disse, mas também vós, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Vejam você, porque nesta etapa, quando recebemos a plenitude, é então que vem o quê? Vem aí a transformação do nosso corpo. E disse que toda a natureza geme, esperando este momento. E Paulo disse, e nós que temos as primícias, nós que temos o batismo do Espírito Santo, nós que temos uma porção do Espírito, não a plenitude, mas uma porção, gememos esperando que chegue este momento de recebermos a plenitude, porque a plenitude estará sobre os filhos de Deus. Então, quando isso esteja, vejam, vem a transformação para os filhos de Deus. E quando vier a transformação para os filhos de Deus, então esta é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Este é o momento da adoção. E já no milênio participaremos desta manifestação gloriosa. Ou seja, estaremos manifestos ali como filhos de Deus, como pessoas perfeitas, onde teremos 1000 anos ali para desfrutar do que recebemos. Aqui, quando recebermos a plenitude, depois de recebermos, teremos aqui pouco tempo para usá-la. Vamos ter aqui pouco tempo para usar dessa plenitude manifestada em nós. Vai ser pouquinho tempo, mas depois que formos daqui e voltarmos, vamos ter 1000 anos. Veja, o profeta disse que estávamos esperando por este momento do dia de redenção. O dia da redenção, página 62 do livro dos selos. Aqui o profeta nos fala do que é o dia da redenção. Aqui lendo no final ele disse, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Estamos selados com as primícias, com o Espírito Santo. Para quando? Para o dia da redenção. Para o dia em que a colheita será realizada. Estão todos os filhos de Deus que receberam as primícias, estão selados, têm o selo. Estamos esperando até esse dia, onde então seremos transformados depois de ter recebido a plenitude. Disse o profeta, agora guarda esta palavra de redenção, porque até o dia em que o livro da redenção tenha sido aberto e o Redentor venha para reclamar seu direito, sua posição, nada pode quebrar este selo. Não entristeçais o Espírito Santo. Faça melhor as coisas que agradam a Deus, porque o livro está selado e você também está selado. O Espírito Santo é o selo em você. Bom, então eu vou deixar por aqui. Note,
Um selo significa, agora essas são as palavras que tínhamos do dicionário. Um selo significa uma obra consumada. Isso significa um selo, uma obra consumada. Agora, quando o sétimo selo for aberto, o mistério de Deus que esteve selado nesses selos, nesses 7 selos misteriosos, é então finalizado até o dia quando este selo seja, até o dia em quando este selo seja aberto e seja revelado o que está por dentro desse selo. Este é o tempo, é o dia de redenção. O dia da redenção, o tempo da redenção, é o tempo quando o livro foi tomado e os selos foram abertos. Estamos vivendo no dia da redenção, no tempo da redenção. Estamos vivendo no tempo em que nossos corpos serão transformados e no tempo em que os corpos daqueles que dormiram em Cristo serão transformados também. Portanto, até este dia, este selo, as primícias estariam, o batismo do Espírito Santo estaria em cada um dos filhos de Deus. Mas quando concluir este tempo, então aqueles que têm o Espírito, as primícias, receberiam a dupla porção, ou seja, a plenitude para sermos transformados. Quando chegar esse dia, os que têm as primícias terão a plenitude. Se não tiver a primícia, não terá a plenitude. A primícia é que nos garante a nossa plenitude. Bom, que Deus continue nos dirigindo e nos abençoando nesta programação. Para nós aqui é um prazer enorme poder transmitir para vocês uns momentinhos como este, por exemplo, 40 minutos, 30, 40 minutos para nós aqui, é um privilégio, é um prazer. E para você, eu creio que tem ouvido aí, assistido, acompanhado aí o nosso programa, e eu creio que para você também tem servido estes minutos de muita bênção, como se fosse um almoço espiritual, não é? Porque você está agora almoçando, literalmente falando, não é? Porque pelo menos aqui em Franca, eu não sei por aí que horário é o almoço de vocês, né? Aqui em Franca, normalmente são operários das fábricas de sapato. Aqui a Franca é a capital do calçado, e então aqui os operários saem 11 horas para almoçar. Então, quer dizer, é um horário do almoço, literalmente falando, e também é um almoço, como já muitas pessoas têm me dito, que este é o almoço espiritual, que muitos recebem este programa. Deus abençoe a todos os que estão ligados aqui, como o irmão Eliseu Cândido, Priscila de Figueiredo, Alain Rodrigues, Aguiar, Deus te abençoe. Que maravilha, Camila Oliveira, Cidinha Fernando de Oliveira, Admilson Correia, Deus te abençoe, Admilson. Antônia Cerqueira de Freitas, Deus te abençoe, Antônia. Marcos Antônio Barci, Camila de Figueiredo, Marli Souza, Camila de Figueiredo, falei, Eliane Orlando, que maravilha. Bom, Ruth de Alencar, e assim sucessivamente, Rosana e Tiago de Paraguaçu Paulista, Cirlei de Congonhal, Fernando Elias, Joceline Castro, Gilvan de Paula, de Minas Gerais, de Muriaé, Minas Gerais, Deus abençoe vocês aí em Minas Gerais, tanto Admilson, né, o Cirlei, como tantos outros aí em Minas, Deus os abençoe, e Gilvan de Paula, Minas Gerais, Renata de Oliveira, de Jacareí, Deus abençoe vocês aí em Jacareí, Éder da Silva Cardoso, Deus abençoe a todos vocês. Valdir Alves, Lacerda, Paranaguá, Paraná, que o eterno e grande William derrama chuvas de bênção sobre todos vocês aí, reverendo, e a todos os irmãos. Obrigado, irmão, assim seja, que esta bênção de chuva seja derramada sobre nós aqui e sobre vocês também, porque as bênçãos de chuva,
As bênçãos que caem sobre um membro do corpo místico, caem sobre todo o corpo místico. Você e eu somos parte deste corpo místico de Cristo e estamos recebendo esta bênção. Portanto, irmão, Deus abençoe. É Valdir, não é? É Valdir de Paranaguá, Paraná. Que o eterno grande William derrama chuvas de bênção sobre todos vocês aí, reverendo, e todos os irmãos. Amém, amém, amém. Antônio de Souza Alves, Caucaia, Ceará, conectado. Que o grande William continue nos abençoando. Diego Vinícius, bom dia, meus preciosos irmãos, e ao meu irmão amigo, ministro Antônio Barci, e ao Douglas Barci, técnico. Bom, que Deus continue nos dirigindo e nos abençoando. Muito obrigado pela participação de todos vocês, tá bom? Admilson Correia, Deus abençoe a todos vocês. É um privilégio enorme saber que vocês estão nos acompanhando. Até amanhã, quando voltaremos a vos apresentar o programa A Voz da Pedra Angular. Tenham todos uma boa tarde. Que mis ojos ven, Apocalipsis 10, lo que mis ojos ven, el ángel fuerte es, lo que mis ojos ven, lo que siempre quise ver, lo que mis ojos ven, al eterno, al gran rey, lo que mis ojos ven y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven, la venida del Rey. Lo que mis ojos ven, al gran Rey de Salem. Lo que mis ojos ven, lo doy a conocer. Lo que mis ojos ven, lo canto por doquier. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven es lo que Dios guió. Lo que mis ojos ven es mi gran consolación. Lo que mis ojos ven, la venida del Señor. Lo que mis ojos ven, lo digo en mi canción. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado. En el ángel mensajero, a Dios yo puedo ver. Lo que mis ojos ven y mis manos han palpado.